Amém, queridos. Abram suas Bíblias, não nos Salmos. Eu não vou dar continuidade aos Salmos por hora. Vou dar uma pausa no livro de Salmos. E o Dieter esteve falando algumas coisas sobre Juízes. E como eu tenho o desejo de pregar a Bíblia inteira, eu quero dar continuidade lá. Eu preguei sobre o Pentateuco, depois preguei sobre Josué. Eu quero começar em Juízes, tratar algumas coisas. Ele tratou já numa pregação acerca de algumas coisas que eu vou tratar hoje também, mas eu vou tentar tratar numa outra perspectiva. E o título dessa pregação é... Está vaziozão isso daí, não tem mais nada. E óculos eu não estou tão cego, não. Não vou enxergar aqui. Chama-se O Clamor ao Deus de Misericórdia. Nós estivemos vendo no Pentateuco, e lá no final do Pentateuco, a gente viu, especialmente no livro de Deuteronômio, toda a questão envolvendo o povo de Israel, a infidelidade de Israel, o que resultou o pecado de Israel ter que ficar durante 40 anos se movendo lá pelo deserto, numa viagem que era para durar 2 semanas. Ficaram 40 anos peregrinando, porque Deus disse que toda aquela geração não entraria na terra prometida. Então, toda aquela geração morreu no deserto, inclusive Moisés foi o último, e não puderam entrar na terra de Canaã. Somente, pode deixar ali para mim, faz favor, Ju, muito obrigado. Somente Josué e Calebe, daquela geração, que puderam entrar. Todos os outros morreram no deserto, e inclusive o líder maior deles, que era Moisés. E Deus, então, antes de Moisés morrer, no último sermão, Deus fala por meio de Moisés, dizendo que aquele povo que estava ali, mesmo aquela geração que estava entrando em Canaã, também, do mesmo modo que os seus pais também iam pecar contra Deus. E aí tem toda a história lá de Josué, né? Josué foi um homem que também serviu a Deus, e também o povo também teve situações que, mesmo com Josué, também houveram questões ali que o povo também pecou, e houveram situações, então, que o povo acabou colhendo também o resultado do seu pecado. E daí termina o livro de Josué e começa o livro de Juízes, que é o livro pós a morte de Josué. Então, inaugura-se agora um novo tempo. Daí, queridos, lá em Juízes 1, eu vou ler apenas três versículos, apenas, do capítulo 1, que diz lá no verso 1: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então, ainda que durante todo o período de liderança de Josué, o povo de Israel havia praticamente expulsado todos os inimigos, todos aqueles que habitavam a terra de Canaã, lembrando que a terra de Canaã pertencia a Abraão, né? O povo foi levado para o Egito, ficou lá 400 anos no Egito. Quando eles voltam para essa terra estava tomada por outros povos. Então, aquela terra era a herança de Abraão, então eles tinham que tirar, expulsar aqueles que estavam habitando a sua herança, certo? E aí eles estão ali, e começa também esse período, mesmo que esses povos haviam sido expulsos, eles sempre tinham que lidar ainda com povos remanescentes que ainda restavam ali, especialmente os cananeus, que eram muitos povos, muitas tribos que viviam ali ao derredor de Canaã e dentro de Canaã. Então, mesmo depois da morte de Josué, os israelitas estavam nesse processo ainda de lutar contra os inimigos, de expulsão dessas pessoas que moravam ali. E aí eles estão numa situação que Josué morre, e eles têm que perguntar para Deus, né, quem que agora vai tomar a frente nesse processo. Aí eles falam que a tribo de Judá era a primeira que tomaria a frente, né? Então, eles vão lá, daí o texto fala que Judá pede para uma outra tribo ajudá-los, e eles vão lá e começam, então, esse processo de expulsão. Quem está controlando acho que baixou aqui, Luffy, meu microfone. Você está jogando videogame e esqueceu de mim? Não? Então,
Lá no verso 19, diz assim, eu acho interessantíssimo o texto. Vocês guardam bem esse texto, primeiramente, porque depois eu vou explicar esse texto. Esse texto foi um texto, inclusive, que foi utilizado lá dentro do meu livro que eu terminei de escrever e estou revendo lá, que é o livro da Contradições Bíblicas, que fala assim: o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Então, a questão é, mas se Deus é todo-poderoso e Deus estava com o exército de Israel, por que o exército de Israel não conseguiu vencer esse exército, mesmo eles sendo possuidores de carros de guerra? Por que isso? Então, isso só no capítulo 2 é que isso vai ser explicado. A razão por que Deus não permitiu que eles vencessem esses exércitos. Então, vamos lá para o capítulo 2, queridos. Dando continuidade, nossa, hoje estou difícil, meu português aqui, a língua não está se prendendo aqui. Diz assim o texto: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então guardem isso também. As palavras de Deus, de que a aliança de Deus jamais seria quebrada. Da parte de Deus, a sua aliança, aquilo que ele tinha proposto como aliança para o povo, jamais seria quebrada. No verso 2, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Porque vocês não me obedeceram? Aqui começa o problema. Então, eles haviam dominado aqueles povos cananeus, haviam destruído algumas cidades, porém, qual foi o pecado de Israel aqui? Eles adicionaram à sua vida religiosa os altares desses deuses. Eles começaram a prestar adoração e culto a estes outros deuses que pertenciam a essas tribos que eles haviam conquistado. Então, aí começa o problema. Daí no verso 3, portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Vocês entenderam por que Deus não expulsou aqueles, não deu a vitória a eles naquele momento contra aqueles carros de guerra? Porque naquele momento eles já estavam cometendo os seus pecados contra Deus. E aí Deus aqui vai dizer, eles já haviam desobedecido a Deus. Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Conhecem essa história de chorou em alta voz? Isso não remete lá à mesma história da questão lá do Êxodo. A mesma história. Eles pecavam contra Deus, achavam que o pecado era um momento bom para eles, era uma coisa prazerosa, era uma coisa proveitosa. O pecado trazia algum momento de prazer, trazia um momento de alegria, trazia propostas que faziam bem para o ego, faziam bem para a carne, e quando vinha o resultado do seu pecado, o que acontecia? Vinha o arrependimento. Quantos de nós, quantas vezes nós fizemos coisas que depois que fizemos e vem o resultado, a consequência disso, a gente pensa, puxa vida. Eu acho que quando a pessoa tem essa graça de perceber o pecado e o erro, e a pessoa tem a oportunidade de perceber isso e voltar, repensar, trazer essa mudança na mente, essa mudança de perspectiva, de olhar realmente para aquilo que fez e ser conduzido a um lugar de arrependimento, esse é um sinal de que essa pessoa, de fato, tem o Espírito Santo na sua vida. Porque quantas e quantas pessoas você conhece que vai por esse caminho, cometem o pecado, erram, percebem a consequência daquilo ali,
mas não conseguem se arrepender daquilo que aconteceu em suas vidas. E vão em frente. Acho que aquilo está tudo certo. Essa pessoa, eu não tenho nem sombra de dúvida de afirmar que tal pessoa, que tem esse tal comportamento, não conhece o Senhor Jesus. Não tem o Espírito Santo em sua vida. Amém? Então, seja qual for o pecado. Então, o que a gente vê aqui é que o povo também percebe o erro. E o povo começa a chorar em alta voz. Então, não é chorar no seu secreto, não é chorar para dentro, não é chorar sem ninguém por perto. Aqui diz que o povo todo começou a chorar em alta voz. Então, era mais ou menos uma situação de quase que um velório e um momento de desespero absoluto, das pessoas clamando, gritando, chorando na presença de Deus por causa do que eles estavam colhendo. E até aqui, eles não estavam colhendo muitas coisas, na verdade, mas a única coisa que eles estariam colhendo aqui, primeiramente, é a presença de Deus, que não estaria mais com eles. Acho que não sei quantos de vocês já passaram um momento assim de estar desviado, né, fora da igreja, sem a comunhão com a igreja. Então, eu lembro que eu passei um tempo, mesmo depois de convertido, eu comecei a tocar numa banda, uma banda secular, e eu tinha que viajar quase todo o final de semana para tocar com essa banda. E eu acabei, por causa disso, me distanciando da comunhão na igreja. Eu era um jovem muito ativo na minha igreja, então estava sempre nos cultos de jovens, durante a semana, nas orações, nos cultos de quarta-feira, domingo, escola dominical, e domingo à noite sempre estava presente. E por causa dessa banda, que nem cristã era, mas era uma espécie de trabalho, e eu tinha que tocar todo final de semana. Então, viajava e chegava domingo, eu estava arrebentado, não conseguia ir para o culto. Quando eu percebi, já tinha passado um ano que eu estava fora da igreja. E, nesse momento, se começa a ser influenciado pelas amizades, né? E começa a fazer uns tipos de burrada, né? A minha linguagem já tinha mudado, eu já não estava falando mais uma linguagem santa, né? A minha linguagem já era virada. Eu tinha um amigo que cada 10 palavras que ele falava, 11 era palavrão. Entendeu? O cara só saía palavrão da boca dele. Né? E quando eu vi, eu já estava falando igual a ele, eu me comportava igual a ele, eu pensava igual a ele, eu estava totalmente influenciado por aquela amizade. Né? E aí, mas eu lembro que quando eu chegava em casa, eu ia colocar a cabeça no travesseiro. Meu maior desespero era esse. Eu falava para o Senhor assim, Deus, não tire de mim o teu espírito. A minha fé ainda era uma fé que estava em processo de maturidade, ainda conhecimento bíblico ainda estava em processo, tudo isso. Então, eu não tinha muito conhecimento de certas coisas, mas eu falava para Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Porque, para mim, a pior coisa seria isso. Seria o Espírito Santo deixar de habitar na minha vida e eu perder essa comunhão com o Espírito Santo. Então, tem gente que não está preocupado com isso. Tem gente que não está nem aí para isso. A presença de Deus é indiferente. Entende? Não, é algo sem valor, muitas vezes. O nosso pecado ele acaba tendo mais valor do que a presença de Deus na nossa vida. Então, a consequência de perder o Espírito na nossa vida, a presença dele na nossa vida, é irrelevante. E a gente abraça o pecado ao invés da preocupação com a presença de Deus. Então, aqui, quando Deus fala que ele não estaria com ele e que ele daria a eles a consequência dessa adoração, então vocês querem adorar esses deuses? Então, beleza. Então, que esses deuses cuidem de vocês, que esses deuses protejam vocês, que esses deuses satisfaçam a vida de vocês. E muitas vezes Deus faz assim com o nosso pecado. Ele fala assim, você prefere o pecado? Então, se alimente dele. Deixe ele, então. Viva por ele. Que o teu pecado te supra. Que o teu pecado te guarde. Que o teu pecado seja o teu Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente faz do nosso pecado o nosso Deus, ao invés daquele que nos ama. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então aqui começa
o processo de arrependimento daquele povo. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. José, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E aí esse texto aqui é um texto que eu estremeço na minha vida. Porque quando eu morrer, o que vai ser da geração que vem depois? Vai ser uma geração que, assim como a minha geração, muitos da minha geração conheceram o Senhor, amaram o Senhor, tiveram uma vida de oração, uma vida de leitura, de busca, de serviço ao Senhor e por isso provaram de Deus em vida, ou eles vão fazer parte de uma geração que não sabe o que é isso. Não sabem o que é a Bíblia, não sabem o que é orar, não sabem o que é jejuar, não sabem o que é servir, não sabem o que é estar em comunhão, que é o que está acontecendo. Muita gente hoje acha que isso daqui é uma coisa banal, uma coisa desnecessária, uma coisa que não tem valor. E os pais que estão vivendo essa realidade estão deixando essa herança para os seus filhos. Quantos macacos velhos de igreja que hoje estão vivendo esse movimento desigrejado que tem abertamente ensinado esse tipo de coisa. Eu estou cansado da hipocrisia da igreja, né? E por isso, então, não está em comunhão com a igreja. Nós sabemos que igreja é um lugar de problema. Nós sabemos que igreja é um lugar em que nem sempre, ou talvez a maior parte das vezes, as coisas não são como a gente gostaria, né? A gente tem nossos enroscos. Volta e meia aqui no louvor, aqui no Ministério de Louvor, a gente se estranha. Volta e meia vai ser louvor, fight que a coisa acontece. Então, tem volta e meia acontece isso, né? A falta de comunicação, muitas vezes, né? E todos os ministérios passam por isso. Todos. Às vezes se estranhar. Então, nunca foi falado ou ensinado na Bíblia que a igreja seria um lugar de pessoas perfeitas. Então, essa ideia que muitas vezes a gente escuta, né? Nós temos que voltar à igreja primitiva. Né? Esses caras nunca leram as cartas de Paulo, falando que lá havia partidarismo, que lá havia perseguição, que lá havia fofoca, que lá haviam pessoas que, por exemplo, olha, uma coisa já é desde o início. Paulo fala assim, não importa se alguns pregam o evangelho para se vangloriar. Paulo fala isso. Então a gente muitas vezes, olha, aquele cara lá é uma estrelinha, olha, ele gosta de aparecer. E Paulo fala assim, não interessa se ele quer aparecer. Paulo fala isso, não sou eu que estou falando isso, é Paulo que fala isso. E ele fala assim, o que importa é que o evangelho seja pregado. Se ele quis aparecer, se ele quis colocar uma posição, se colocar na posição de glória, mas ele pregou o evangelho, o que importa é que ele pregou o evangelho. A postura do coração dele é problema dele com Deus. Não é um problema meu. Eu não sou o juiz sobre isso. Se ele está pregando o evangelho, amém. Aí pode estar cheio das boas intenções. Se ele está pregando uma coisa que não é o evangelho, aí sim é um problema. Pode estar com o coração mais puro que todos. Mas se o que eu estou pregando não é o evangelho, aí é um problema. Aí sim é um problema. Agora, se o cara é uma estrelinha, né? Mas ele está pregando o evangelho, para Paulo é isso. O que importa é que ele esteja pregando o evangelho. É isso. Então você olha para aquela igreja, Paulo lá na carta aos Gálatas, ele precisa falar assim, olha, por que em tão pouco tempo vocês estão deixando o evangelho da graça e voltando novamente para a lei, buscando a circuncisão? Então,
Não existe essa igreja primitiva perfeita. A igreja primitiva era tão cheia de problemas como nós aqui, queridos. Tinha escândalos sexuais. Não tem lá um momento que Paulo precisa exortar lá um rapaz lá que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta? Tinha um cara lá que estava tendo relações sexuais com a madrasta dele. Entendeu? E olha lá, a igreja primitiva. Alguém quer voltar para esse tipo de comportamento? Obviamente que não. Entendeu? A diferença é que aquela igreja, ela estava ainda ali, ela ainda sentia o cheiro de Jesus. Era uma coisa recente. Mas isso que eu fico indignado. Porque eram os caras que estavam ali, já tinham praticamente as testemunhas, ainda estavam vivas, porque o apóstolo João foi morrer lá mais ou menos pelo ano 90, então estavam vivos ainda. Eles viam o apóstolo Paulo, eles viam o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago. Alguns acreditam que o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago tenham morrido ou no mesmo dia, ou próximos, no mesmo ano, pelo menos, tenham morrido. Então, eles tinham ali, os caras ali, e já era toda a problemática. Os caras tinham as testemunhas, eu vi Jesus ressurreto. E ainda assim. Então, você vê que não tem diferença. Não tem diferença entre nós, a igreja primitiva e Israel. A gente é tudo farinha do mesmo saco, como eu vou mostrar hoje. Amém, queridos? Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Aí, ó, de novo. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. É aí que está a questão. Porque se essa geração não conhece a Deus por meio dos seus pais, os seus pais não deixam esse legado, esses vão acabar adorando qualquer outra coisa que apareça no seu lugar. Uma das coisas que eu acho que é o Felipe Pondé que fala, ele nem cristão é. Eu não lembro se foi ele quem disse isso, mas talvez tenha sido. Eu não sei se ele citou também Dostoiévski ou outro lá, mas ele falou assim que o problema de você não adorar a Deus é que você adora qualquer coisa. Porque o nosso coração, o coração do ser humano, ele foi criado para adorar. Se ele não adorar a Deus, Paulo fala que ele vai adorar a criatura. Ele vai adorar alguma coisa. Vai adorar a ciência, vai adorar o dinheiro, vai adorar a sua forma física, vai adorar os seus bens, vai adorar o seu carro, as suas guitarras, os seus animais, não sei, a sua família, qualquer coisa. Então, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. E aí é interessante, porque aí começa o coração do povo começa a se sentir angustiado, porque eles prostravam-se diante desses deuses, buscavam esses deuses, ofereciam sacrifícios a esses deuses, e adivinhe, esses deuses não os protegiam dos ataques. Esses deuses não evitavam o mal que estava vindo sobre eles. Eles não tinham o Deus vivo a quem clamar. Por isso que é importante a gente ter isso em mente. Porque nós temos um Deus vivo a quem nós clamamos. Um Deus real a quem nós clamamos. Nós não adoramos um Deus que não responde à adoração ou oração. Nós não temos um Deus que não responde ao clamor do seu povo. Nós não temos um Deus
que não trata de misericórdia para com aquele que se arrepende do seu pecado e se volta para ele. Amém? Amém? Quando a gente está vivendo no pecado e tendo o pecado como nosso Deus, é Ele quem vai nos proteger. Ou não. Se não existe outro Deus fora do nosso Deus, aqueles a quem a gente presta a nossa adoração é o nada. Então, o nada não pode proteger a gente de algo. Satanás não tem o poder de nos proteger de alguma coisa. Do contrário, ele só quer trazer o mal sobre as nossas vidas. Então, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Aí continua. Ó. Eles estavam em angústia e ainda assim, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. E aí que a gente volta lá no começo, né, no Juízes 2, no verso 1, quando Deus diz, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Ainda que aquele povo infeliz estava adorando outros deuses, prestando culto a esses deuses e sofrendo a consequência de servir algo que não existia, algo que não tinha o poder de defendê-los, o que Deus fazia? Deus olhava para os filhos dele, sofrendo a consequência do seu pecado, a consequência da sua estupidez, a consequência de terem dado as costas para ele, e ele agia com misericórdia. Ele ouvia o gemido daquele povo, ele ouvia o clamor daquele povo, ele ouvia o arrependimento, aquilo que eles estavam sentindo como consequência do seu pecado. E mesmo que eles não clamassem, o Senhor Jesus, por meio da sua graça, do seu poder, ele agia na vida daqueles, trazendo livramento sobre a vida deles. Esse é o Deus que nós cremos. Amém? Amém? E sempre foi assim. Então, Israel era assim. A igreja é assim. Nós somos assim. Se Deus fosse medir a fidelidade dele, baseada na nossa fidelidade, a gente estava lascado. Por isso que sempre a gente tem que refletir essa questão de quando a gente está falando sobre perda de salvação, por exemplo. Né? Aquela velha questão e pensamento. Um homem que serviu a Deus 60 anos da sua vida, sempre procurando viver uma vida de santidade, de fidelidade a Deus, não se desviou do caminho, procurou amar a Deus todo o tempo da sua vida. Lá nos seus 60 anos servindo a Deus, teve um momento de deslize, comete um pecado e, enquanto estava pecando, morre. E nós temos um cara que viveu 80 anos da vida dele, pecando, dando as costas para Deus, servindo a outros deuses, nem aí para Deus. No último momento da sua vida, ele se arrepende de todos os seus pecados. Qual dos dois foi salvo? Qual dos dois foi salvo, meus queridos? Os dois. Mas Pipe, ele morreu em pecado. Todos nós vamos morrer em pecado. Não importa se naquele dia nós pecamos ou não. Se a nossa salvação depende da nossa santificação, a gente está lascado. Assim como Israel, assim como a igreja primitiva e assim como todos nós. Ah, então a gente pode pecar à vontade? Não. Não é isso. Eu só estou mostrando que, apesar de nós mesmos, isso deveria constranger o nosso coração a amar esse Deus ainda mais.
Porque é um Deus que jamais vai quebrar a sua aliança comigo e com você. Aleluia. Aleluia, queridos. Amém? Apesar de nós mesmos, o nosso Deus jamais vai quebrar a aliança que Ele tem com a gente, porque não depende de nós. Depende única e exclusivamente dEle. Amém? Amém? Estou vendo umas pessoas dormindo aí, diz que a minha voz acalma, né? O Luffy sempre fala assim que a minha voz... O Luffy, ele dorme ouvindo a minha voz, né, Luffy? Coloca lá, dorme rapidinho, né? A Daisy também, ela fala que só dorme ouvindo minhas pregações, ela baba assim. Fala, miserável. Isso não é elogio, não. No verso 19, queridos, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores. Meu Deus do céu. E o texto fala assim, ainda piores. Não é para o mesmo caminho. Não é para o mesmo pecado. Eles já tinham cometido pecados, tinham sofrido, Deus tinha agido com misericórdia, com graça na vida deles. E aí, quando morria aquele juiz, o que acontecia com aquele povo? Voltava a pecar pior ainda do que pecava antes. Se ia para o boteco, bebia 3,51, agora bebia 6,51. Se adorava um Deus, agora adorava uns 10. Se fumava um baseado, agora era 40 baseado. Aqueles jamaicanos, assim, né? Uma vez eu assisti um documentário do Bob Marley, cara, meu Deus do céu, algum método de baseado, que troço assim. Durava uns 30 dias fumando aquele baseado, mano. Amém? Então, o pecado, a prostituição, a adoração aos deuses era pior ainda. Pior ainda. E aí, continuando a história. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Se recusavam. Ou o povo burro, né? Igual a gente. A gente olha, meu Deus do céu, que povo burro. Já sabe a consequência do pecado. Já sabe o que o pecado causa na nossa vida. Já sabe a consequência de dar as costas para esse Deus. Exatamente como eu e você. Que sempre estamos ali, patinando no mesmo problema, na mesma questão. Aí o texto diz, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. E aqui você tem também uma das razões pelas quais Deus não destruiu todos aqueles povos. Estou falando, deixa esse povo aí. Deixa aí. Está tipo Deus lá no Éden, né? Deixa essa árvore do conhecimento do bem e do mal aí. Vamos ver o coração desse tal de Adão, dessa tal de Eva. Mesma coisa, deixa esses caras aí com os seus deuses aí. Não destruam todos eles. Deixa eles aí. Vamos ver se o coração de Israel se inclina para os deuses dessas nações ou não. Então Deus permite, deixa ali. Não toque neles, deixa ali. E aí o que acontece? Eu os usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou nas mãos de Josué. Então, não foi de imediato que Deus operou sobre a vida deles, permitindo que aquelas nações continuassem ali, né? E a gente viu que até aqui, pelo menos, já foram uns 2 momentos em que eles se arrependem, Deus dá o livramento, levanta o juiz, dá o livramento. E aí, no capítulo 3, queridos, a partir do verso... Eu vou ler somente alguns
versículos, não vou ler todo o capítulo 3, mas lá no verso 4, olha o que fala. Aquele relógio lá está certo? É 7h35, isso? 7h40? Lá no verso 4 diz assim: essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então eu penso que às vezes Deus permite que certos pecados permaneçam na nossa vida para pôr à prova o nosso coração, para ver realmente o nosso coração. Sabe? Como tem coisas na nossa vida que é difícil a gente largar. E a gente continua batendo cabeça. Diz que aquele conceito de insanidade, aquele velho conceito de insanidade, que insanidade é fazer sempre as mesmas coisas procurando resultados diferentes. Se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso mudar certos hábitos. Se eu quero ter saúde física, eu preciso mudar as minhas atitudes diárias, especialmente com o cuidado com a alimentação, cuidado com o meu corpo, cuidado com a minha mente, com a minha saúde. Essa é uma forma também de louvar a Deus. A gente tem tantas maneiras que a gente pode louvar a Deus e cultuar a Deus. Eu acho que ser desleixado com o corpo também é uma forma da gente pecar. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E como é difícil, hein, queridos? Não sei quanto vocês, mas como é difícil a gente cuidar da gente, Cuidar do nosso corpo. Todos os médicos que eu vou, pode ser oftalmo. Está andando? Eu falei, não, doutor, sou adepto do sedentarismo. É o único exercício que eu faço. Sedentarismo. E ele fala, tem que andar. Tem que andar. Pelo menos 3 vezes por semana. Uma andadinha de 30 minutos. Amém? Vou lá no dermatologista ver o cabelo. Está andando? Não, tem que pegar vento no cabelo. Tem que andar. 3 vezes por semana, 30 dias. Amém? Vai ver lá gastro. Meu gastro. Está com problema de gastrite? Está andando? Não, tem que andar. Todo dia. Fui no urologista. Não vou entrar em detalhes. Está andando? Não, tem que andar. Se não andar, ó para você. Amém? Então é isso, tem que andar. Meu psiquiatra, dá remedinho lá, o Rivotrilzinho. Está andando? Não, tem que andar. Senão daqui um dia está lá no CAPS toda semana. Tem que andar. Amém? Então tem que fazer exercícios, Tem que fazer terapia, fazendo um jabá para minha esposa, Amém? Continuando, queridos. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cunhã-Rissataim, rei da Mesopotâmia, porque os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então, mais uma vez, pecaram, vão adorar outros deuses, esses deuses vão resolver nossos problemas, esses deuses vão proteger a gente, o meu pecado vai cuidar de mim, o meu pecado está em primeiro lugar, ele me traz o prazer, e até que vem a consequência do prazer. A consequência do meu pecado na minha vida é a preguiça, por exemplo. Tem um livro, esqueci o nome do autor, que ele fala, esqueci o título, que fala sobre perseverança. E é um livro que fala muito sobre essa questão de as consequências da perseverança, de que tudo no início é difícil. Eu fui professor de guitarra há muitos anos, e assim, o aluno chegava ali, eu fazia uma espécie de entrevista no primeiro dia para ele, eu falava para ele assim, você quer aprender guitarra, mas isso
demora, ou você quer só perder teu tempo. E isso é fácil. Você vem aqui, eu te ensino a fazer uns 3 acordes, te ensino a tocar Ramones, e está tudo certo. Agora, se você quer aprender de verdade e quer tocar Judas Priest, não Iron Maiden eu me nego, quer tocar Judas Priest, quer tocar Megadeth, Metallica, essas coisas, aí, meu filho, o tempo precisa de tempo. Você está disposto a estudar todos os dias 2 horas por dia, no mínimo? Porque eu, quando comecei a tocar guitarra, eu estudava 6 horas por dia. Às vezes ficava sem comer. Eu ficava no trabalho, não podia levar um instrumento para o trabalho, então eu pegava uma régua, encostava a régua na minha barriga e ficava com uma paleta assim na régua, assim, ó, o dia inteiro, fazendo isso, estudando paletada. Aí eu comprei um equipamento que era tipo um aparelhinho assim que você ficava digitando nele, assim, apertando, assim. Ele tinha umas molas, então eu ficava fazendo assim, exercícios com os dedos. Era assim. Entendeu? E eu trabalhava o dia inteiro e estudava de noite. Era assim. Né? Cara, e naquela época não tinha internet, não tinha YouTube. Hoje você vai no YouTube, cara, meu Deus do céu, você tem todos os tutorial lá. Né? Quantas músicas você aprende. Né? E é isso, professores para tudo que é lado aí. Então é isso, a gente precisa se esforçar. Então tudo é assim. Uma das coisas que eu falava para os meus alunos também, olha, no começo sempre é difícil qualquer coisa. Depois que você aprende, querido, você nunca mais esquece. Então, o que você tem que fazer agora é, durante os 6 primeiros meses, você tem que se esforçar. Se esforce, que em 6 meses eu te garanto que você aprende a tocar guitarra. Claro que você não vai ser, né, um exímio guitarrista, mas você vai aprender a tocar guitarra. E depois de 6 meses, você aprende sozinho. Meu filho foi assim. O Gabriel, eu dei, acho que 1 mês de aula para ele, ensinei para ele algumas coisas, e o resto era ele. Ele se virou. Ficava o dia inteiro tocando guitarra, até virar no que virou. Né? Hoje ele toca 10 vezes mais do que eu. Você vê como ele é bom, né? Porque eu já sou bom, então, imagina. E humilde, né? Detalhe que eu estava esquecendo. Onde eu parei aqui? No 9, né? Mas quando clamaram ao Senhor, olha que coisa interessante. Então estavam 8 anos se lascando por causa do pecado, e aí o texto fala, mas quando clamaram ao Senhor, Deus deu as costas para eles? Deus ignorou o clamor deles? Deus falou para eles que se lasquem? Lidem com os seus pecados, lidem com as consequências dos seus pecados? Aquilo que você plantou, colham aquilo que vocês plantaram para todo sempre? Não. Olha que coisa linda nesse nosso Deus. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador. Aleluia. Aleluia. Até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Depois que o Senhor novamente levantou um libertador, libertou eles durante um tempo, o que aconteceu com o povo depois? Peca novamente. E aí lá no versículo 15, diz assim, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Aí no verso 30, queridos, naquele dia, o Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Por causa do arrependimento, do clamor ao Senhor, o Deus fiel, que poderia ter dado a eles toda a consequência eterna para os seus pecados, ter simplesmente quebrado a sua aliança, porque eles não fizeram a parte deles. O texto fala que Deus agiu com misericórdia e deu paz àquele povo. 80 anos de paz, apesar de todo o pecado que eles tinham cometido contra ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso que quando vem o Novo Testamento, queridos, quando o Senhor Jesus vem e fala, aquele que não perdoa, também não será perdoado,
É porque nós precisamos entender o perdão na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, o arrependimento, o clamor, é a chave que vira. É a chave que muda o nosso pensamento. É a chave que muda o nosso comportamento com aquele que nos feriu, com aquele que nos magoou, com aquele que pecou contra nós, com aquele que nos feriu. Vira a chave. Você se arrependeu, meu querido? Está tudo certo. Deixa tudo para trás e vamos em frente. Em nome de Jesus. Porque nós temos que ter um coração como o nosso Deus tem com a gente. É esse coração. Às vezes as pessoas estranham o fato de eu andar e abraçar e beijar e agir com graça com pessoas que falaram mal de mim pelas costas, pessoas que me abandonaram, pessoas que me feriram de alguma maneira. Eu estranho isso. Mas é que eu procuro olhar na perspectiva divina. Porque eu não mereço nada disso. Eu não mereço perdão da parte dele, eu não mereço nada. Tudo isso é graça na minha vida. E para mim é uma lei da parte de Deus, que se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Então eu tento que agir com graça. Se a pessoa se arrependeu do que falou e mudou, amém, vem cá. Vem cá. Cada um dará conta de si. Eu não vou dar conta disso. É a pessoa que dá conta, não sou eu. E a gente age com graça. Em nome de Jesus. Amém? Paulo tinha que chamar a atenção da igreja o tempo todo. Pare com isso. Outra carta. Pô, vocês ainda estão cometendo esse erro. Sempre falando, exortando a igreja. E assim é, e sempre será. Essa igreja nunca vai chegar num patamar de perfeição. Quando chegar nesse patamar, saibam que vocês estão mortos. É tipo aquele Silent Hill. Né? Silent Hill, não, que tem aquele também da ilha lá, Lost. Né? É tipo isso. Né? Nossa, como estamos vivendo em perfeição. Ah, morremos, pronto. Está tudo morto já. Nem percebeu que já está morto, mas já está morto. Amém? E até lá, queridos, eis o desafio. Mas graças a Deus, que nós temos esse Deus que atende o nosso clamor, olha para o nosso coração, olha para o arrependimento. É muito triste, eu tenho uma pessoa muito próxima minha, que na época leu o livro do Watchman Nee, lá, A Vida Cristã Normal, e me ligou, chorando, que tinha entendido a graça. E ele falava para mim assim, né? Cara, como pode Deus amar uma pessoa como eu? Como pode Deus amar uma pessoa como eu? E chorava, e ficava feliz por ter entendido, aparentemente, a graça. Ele tinha problema com drogas, daí recaía nas drogas, e recaía bonito assim, e não conseguia se perdoar por causa disso. E até hoje vive essa realidade. Uma pessoa que tem a total consciência acerca da salvação em Cristo Jesus, mas não consegue encarnar essa graça em si mesmo. Eu também fui assim um tempo. Para mim, quando eu errava, quando eu pecava, que dificuldade que eu tinha para me perdoar. E hoje, por causa desse Deus que jamais vai quebrar a aliança dele comigo, apesar de mim mesmo, eu abraço essa graça. E se eu tropeço, o Espírito que habita em mim me leva ao arrependimento, me levanta novamente e fala, vai em frente. Sem garantia nenhuma de que amanhã eu vou tropeçar de novo. Se eu tropeçar de novo, eu levanto e vou em frente. Se o nosso Deus disse que no mesmo dia nós devemos perdoar uma pessoa 70 vezes 7, no mesmo pecado, isso é o que a Bíblia fala, não sou eu que falo. Oh, Bíblia, reclame com ele. Deus está exigindo demais, né? Eu acho interessante num texto lá, quando o Sproul fala que a pena
que Deus deu para Adão foi muito pesada, alguém disse para ele que a pena que Deus dá para Adão foi muito pesada, foi muito extrema. Poxa, sabe que o cara comeu ali, o fruto? O Sproul ficou indignado. E ele pega o microfone assim, com ira, e ele fala: vocês nunca entenderam quem vocês são. E nem quem Deus é. Vocês nunca compreenderam a dimensão da santidade de Deus e o quão pecadores vocês são. Que aquilo que Adão fez para Deus, a nossa perspectiva como pecadores é uma coisa tola. Mas na perspectiva daquele que tinha criado todas as coisas, andava com ele todos os dias no final da tarde naquele jardim. Aquilo lá teve uma dimensão que até hoje nós estamos colhendo. E aí, o que é mais tremendo nisso tudo é que a medida do pecado, queridos, não somos nós quem medimos. Para nós termos uma noção, o tamanho que foi o nosso pecado e o valor, o preço que ele tem para Deus, é que o próprio Deus veio, se fez carne, sendo um Deus santo, perfeito, e morre numa cruz. Qual é o preço no meu pecado? O próprio Deus morrendo numa cruz. Então, o meu pecado não é uma coisa estúpida, pequena. Ai, Deus foi muito radical. Todo o radicalismo dele, ele colheu sobre ele. Todo o juízo que estava sobre Adão, Jesus naquela cruz atrai Adão sobre ele. E todos os pecados de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Josué, e todos que vêm, Davi, os apóstolos, Paulo, todos eles estavam sobre Jesus naquele dia. Então nunca brinque achando que qualquer tipo de pecado é uma coisa pequena. Não é pequeno. Se fez o meu pecado, conduziu Jesus naquela cruz, sofrer o que sofreu, significa que todo o meu pecado, o valor para Deus, implicou no preço que foi pago por Ele. Amém, queridos? Amém? Por isso louvemos ao Senhor, por ser esse Deus que jamais quebrará a aliança dele com a gente, apesar da gente mesmo. E é esse Deus que está sempre com os braços abertos para nos abraçar quando a gente se levanta em arrependimento e procura continuar em frente. Nunca desista, queridos. Nunca desista. Sempre procura no seu coração, na sua vida, esse lugar de arrependimento, esse lugar de transformação e mudança de mente que nós todos precisamos até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta palavra em nossas vidas. Deus, obrigado porque a gente pode olhar para a revelação da Tua palavra e nos vermos nela. Perceber que a gente é como todos são. Assim como Israel era infiel, assim como a igreja sempre foi, nós também somos. Mas sabemos por meio da Tua palavra que o Senhor é um Deus que não quebra alianças e não quebra promessas. Que Tu és um Deus que jamais poderá negar a si mesmo. E a Tua obra não depende de nós. Depende justamente da Tua misericórdia que se renovam todas as manhãs em nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, Senhor Jesus. Porque é o Senhor quem começa, encaminha e completa a obra em nossas vidas. E nós descansamos na Tua fidelidade. Descansamos no Teu amor, na Tua soberania, na Tua graça e cuidado e misericórdia para com as nossas vidas. Em Teu santo nome, Jesus, nós oramos. Amém.